caros amigos, vocês que nos acompanham toda quarta-feira às 20 horas, mais um programa Página Aberta no ar. Excepcionalmente, esse programa do dia 24/6, em virtude dos festejos juninos aqui na nossa região, ele não está sendo transmitido ao vivo, ok? Estamos gravando ele e por isso não vai haver interação com o chat, ok? Mari Lourdes, seu recado, o que é que nós vamos ver na noite de hoje para os nossos internautas? Boa noite a todos, é com alegria que estamos aqui, não é? Nesse encontro. E hoje nós vamos falar do livro Pão Nosso, o capítulo 6, Valei-vos da Luz. Emmanuel, ele vai, né, trazer, como sempre, um ponto do Evangelho. Hoje é João, capítulo 12 e versículo 35. Esse momento, né, que é uma fala de Jesus, ela se dá justamente naquela última pregação, onde Jesus vem falando que está próximo à sua morte, à sua partida, né, o momento crucial do seu trabalho. E vai preparando os apóstolos para esse momento. E justamente ele traz essa seguinte frase: andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. É porque Jesus, nesse momento que ele estava falando aos discípulos, à multidão, né? E ele respondendo a uma pergunta que o povo fez, de quem é esse filho do homem, né? E aí Jesus responde: ainda por pouco tempo a luz estará em vosso meio. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. E quem caminha nas trevas não sabe onde vai. Então, Emmanuel vai pegar justamente esse ponto e fazer toda a sua reflexão. E nós vamos trazer para esse momento: andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. O que é, né, Queiroz? A questão é, o que é que nós precisamos compreender e andar, não é? Enquanto nós temos luz, e compreender que esse andar vai justamente nos proteger das trevas, né? A gente observa, né, no contexto, que o Cristo, ele estava como que antevendo os acontecimentos que viriam. E também estava observando que a humanidade, com certeza, iria deturpar os seus ensinamentos, né? E que a gente pudesse aproveitar essa luz que seria a presença dele, os ensinamentos dele, o evangelho trazido por ele, a boa nova, né? Ele como exemplo de perfeição para todos nós seguirmos, justamente a luz para quem anda, para quem caminha, para quem busca os seus objetivos, não é isso? E o curioso, Melry, que ele começa de uma forma bem interessante, Emmanuel, não é? O homem de meditação. É interessante porque Emmanuel usou essa palavra, o homem de meditação, né? Se a gente observar o nosso próprio andar, principalmente nos momentos atuais, né, onde as coisas são muito rápidas, não é isso? As coisas são muito assim, ninguém prepara, digamos assim, alguma alternativa, pensa direito, quer logo colocar em prática, quer logo fazer acontecer. E a gente vê isso como um todo, né? Principalmente na questão principalmente não, também, né? Na questão dos nascimentos, onde aquele processo natural do preparar a mãe, né, de esperar a dilatação natural, esperar o momento em que a natureza expele, né? Já não é, digamos assim, permitido, porque se tem pressa, porque precisa andar. E a humanidade, ela vai fazendo
esse jogo de considerações também no seu dia a dia, no trabalho, né? No corre-corre. A família então, Maria Lourdes, como a família, por conta desse corre-corre, não perdeu um vínculo, não perdeu um contato. E isso, sem dúvida, proporciona uma mudança muito grave na situação de então, na postura vivencial que a própria sociedade vivencia no momento. Então Emmanuel começa o homem de meditação, porque meditar é justamente sair do barulho, não é? Meditar é você introspectar, dar um tempo para si. É importante observar isso. Dar um tempo para si. Nós precisamos, para avançar, dar um tempo. Não é curioso isso? A gente precisa andar, mas a gente, para poder avançar coerentemente e logicamente, a gente precisa dar um tempo. A gente precisa silenciar, não é? E ele diz que o homem que faz isso, ele encontrará pensamentos divinos. Olha que interessante, não é? Analisando o seu passado e o futuro, não é? Você quer tecer algum comentário a respeito a mais? Isso nos faz pensarmos, não é, da importância da reflexão, de estarmos refletindo sobre a nossa vida. Ele não coloca estar preocupado com o passado e nem preocupado com o futuro, mas analisando. E antes do analisar, o que é interessante que ele diz, que no momento em que eu paro, que eu silencio, como Queiroz falou, eu encontro pensamentos divinos. Então, os pensamentos divinos, ou seja, essa emanação de harmonia que eu vou estar em contato, logicamente, com essa energia das possibilidades. E aí, nessa análise do passado e futuro, eu vou ter todo um aprendizado interno, né? Uma compreensão. No momento em que eu fico na preocupação, eu fico preso ao passado, e quando eu estou na preocupação do futuro, eu estou na ansiedade. Então, é muito sábio a forma que Emmanuel coloca esse início, né? No momento em que nós paramos, meditamos, nós vamos encontrando internamente a energia divina em nós, e isso nos dá a condição de fazer uma análise, porque nós não fazemos análise no barulho, nós não compreendemos ou encontramos soluções quando estamos na perturbação. Só quando nós vamos silenciando e acalmando é que nós podemos pensar em alguma coisa que tenha sentido. E perceber, né? Porque se a gente observar os nossos passos, se nas circunstâncias que vão nos envolver, os acontecimentos da vida, se a gente antes da reação, né, a gente tivesse essa ação de ponderar, de refletir, de analisar, como Emmanuel coloca aqui, eu fico me perguntando, e logicamente a gente vai sabendo, né, qual a notícia, qual a resposta teríamos então com relação aos acontecimentos, com relação, Mary, ao evitar de tantas e tantas dores e doenças que poderíamos fazer, né? Porque analisar o passado é justamente entrar naquele momento, né, de observar as falhas, de observar os erros, de observar também o que a gente acertou, o que foi sombra, o que foi luz, né? E o futuro justamente no preparar do que eu estou fazendo, do que eu estou plantando para a efetiva colheita, não é? E Emmanuel continua justamente dizendo isso, né? Então, o homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro.
ver-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias que se foram e a que lhe acena do porvir. E a gente vê, né, essas eternidades, se não fosse a base que o Espiritismo nos dá tão acertadamente sobre a verdade da reencarnação, sobre a lei da reencarnação, né? Porque nós somos seres imortais, criados dentro da eternidade que é Deus, por Ele inclusive, para a vivência do aprendizado contínuo, né? Isso é fantástico, isso é até poético, se a gente observar. E quanto nos felicita saber que o caminho é providencial, que os acertos e desacertos serão ponderados, quando não por nós, inicialmente pela lei maior, que nos coloca justamente nos trilhos. Aquele ditado, né, eu sempre costumo dizer, Mary, aquele ditado popular, tão vulgarmente conhecido, que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Quando eu compreendi o Espiritismo, quando eu encontrei o Espiritismo, foi que eu entendi esse ditado popular, né? Porque se Deus escreve certo, na lei, na justiça, na perfeição do ser. E se é dentro das linhas tortas, são justamente dentro dos desacertos e dos caminhos enveredados de formas erradas, desconexos ou em desalinhos por nós outros. E Deus, com sua lei perfeita, absoluta, vai escrevendo certamente nesse caminhar tosco, troncho, que nós vamos fazendo, justamente para nos colocar no trilho da razão e da emoção, ponderando a certeza do crescimento necessário, né? Da evolução que só as vias da reencarnação nos possibilitam. Que Pai maravilhoso, né? Porque, diferentemente do Deus que a gente observa, né, na denominação de outros segmentos religiosos, que ora abençoa seu filho e ora condena o seu filho de forma eterna também, o Pai que o Espiritismo nos aponta, né, colocando e entendendo a denominação dada a essa divindade pelo próprio Cristo, que o chamava assim, que o entendia, né, perto, realmente um ser de intimidade, né? Então a gente vai aprendendo a ter também essa intimidade. A gente vai aprendendo também que a questão filial, ela vai se concretizando de acordo com o meu aprendizado, de acordo com as minhas reflexões e caminhos ou descaminhos para o acerto. Isso nos dá realmente uma esperança, uma fé e um otimismo de vida muito grande. Porque eu não estou, ora, na graça, vamos dizer assim, para uma bênção de salvação, ou no medo de um desacerto, de um descaminho para uma condenação eterna. Eu estou na justa balança, respondendo pelos meus atos, falhos ou acertados, que vão me ponderando, que vão me proporcionando cada vez mais um contato mais íntimo com esse ser que me ama profundamente, que é o nosso Pai, que o nosso irmão maior chamou assim, e nós temos que aprender nessa certeza a também ter essa convivência e esse sentir com Ele. Não é, Mary? Exatamente. Então, nesse paralelo que Emmanuel coloca entre essas eternidades, né? Que é o passado, que aí ele amplia, como Queiroz falou, todas as vivências. O nosso passado, ele não é só o passado do aqui e do agora anteriormente.
mas, eu digo aqui agora nessa existência, mas toda uma vivência anterior que nós trazemos. Daí ele ampliar e trazer a fala da eternidade. E o futuro, que vai ser também eterno, porque vai ser várias e várias fases em reencarnações que nós vamos ter. E aí ele traz, né? Com base nisso, vai se colocando entre duas eternidades, a dos dias que se foram e a que lhe assina no porvir, examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. E aí é o ponto mais crucial, vamos dizer assim, né? As oportunidades preciosas que a gente realmente está tendo no exercício da vida. Tem gente que diz, não, eu estou aqui para sofrer. Tem gente que diz, não, a vida é uma calamidade. Ou, como a gente vê, meu Deus, inclusive nas redes sociais, inclusive nos debates mesmo, né, de alguns segmentos religiosos, aqueles crentes, aqueles fervorosos mesmo, que a gente sente no âmago que eles são realmente, né, no seu jeito de sentir, são religiosos, mas não ponderam com a razão do fato e ficam apregoando um momento de barganha com Deus, em que, quando houver a destruição de tudo, né, eles se preparam para a destruição de tudo. Aqueles eleitos, aqueles escolhidos, possam ser arrebatados. Eles não falam nem em salvação, mas falam em arrebatamento. Não é? E, meu Deus, eu fico pensando, que paradoxo, que coisa, não é? Desconexa até, porque se a criação é o conjunto primordial, até um presente de Deus para nós, como é que de repente Deus se vê intimidado ou pressionado pelos erros cometidos por a gente? E na divindade, olha a lógica, na divindade, usando, entre aspas, o bom senso, não reflete num jeito de resguardar, de ponderar e salvar, mas sim numa forma de destruir. Não é? É um contexto assim que realmente fica muito a desejar. Mas aí, olha o que Emmanuel segue dizendo, meu. No futuro, as pessoas que meditam, né, nessas eternidades que ele fala, examinando, né, analisando o seu passado, analisando o que virá, que não é uma destruição, não é um mundo apocalíptico de sombras e de destruição, mas sem dúvida um mundo melhor, um reino de amor, de esperança e de paz, vai justamente no futuro, né, antevendo a bendita luz da imortalidade. A bendita luz da imortalidade. Né? Essa bendita luz nos faz realmente verificar o quanto nós somos necessários na obra e na execução dos projetos de Deus, em qualquer parte onde estejamos, quer que seja no mundo material, quer seja no mundo espiritual. Não é? Diga aí, minha querida. Há a possibilidade de analisar os tesouros do presente, não é? O amor, acho que o nosso pessoal está querendo ouvir melhor. Analisando, examinando os tesouros do presente, e Emmanuel nos chama a atenção de estarmos atentos ao aqui e ao agora, dando sentido àquilo que a gente está vivendo, não é? Porque estamos às vezes tão distantes de nós mesmos e que vamos perdendo esse tesouro
do que é que eu estou vivendo agora. Ah, mas quando eu era jovem, era tão bom, eu tinha não sei o quê. Ah, quando não sei o quê. Então, nós vamos voltando numa nostalgia do que passou e esquecemos o tesouro que está no nosso dia, no nosso momento, no aqui e agora. Porque o que temos de real é o aqui e o agora. O que passou nos trará a reflexão. O futuro é uma construção ainda, mas que depende do que eu estou vivendo hoje, né? Quando Emmanuel nos diz que no futuro antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto que no pretérito se localizavam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Então, poder, logicamente, nesse olhar, né, a capacidade de entendimento que a doutrina nos dá, compreendendo a questão da eternidade e das vidas sucessivas, nós vamos compreender que o que aconteceu conosco, os erros que cometemos, estávamos na ignorância. Ignorância né? do processo. Ignorância não é falta de inteligência. São coisas diferentes. Eu posso ser extremamente inteligente, mas estar ignorando o momento que eu estou vivendo e fazer escolhas equivocadas diante do meu pensar. Então, no momento em que eu vou compreendendo a realidade, eu vou dando sentido. Porque quando a gente não dá sentido àquilo que a gente faz, fica tudo cinza, um pouco cinza, né? Quando a gente dá sentido, as coisas parecem diferentes. Então, seja o que for, até o momento de dificuldade, quando a gente compreende o sentido daquela dificuldade, que vem para o nosso crescimento, que vem de um equívoco anterior, mas que eu estou com uma possibilidade de mudar, nós vamos encontrando uma força dentro de nós que vai trazendo um novo resultado, um novo caminho. Como ele diz aqui, o tesouro presente das oportunidades preciosas. Então, a vivência do aqui e agora, que todos nós possamos estar atentos. Que preciosidades estão sendo abertas no meu presente. O que é que eu estou vivendo nesse momento? Porque muitas vezes a gente sempre se coloca ou observa o outro. E nós precisamos aprender, e o objetivo desse trabalho também, né, Página Aberta, é que a gente tenha esse momento de refletir sobre a nossa própria vida. Afinal, Melry, como diz aqui o próprio Emmanuel na sequência, ele nos assevera, e é lógico que ele não disse isso aqui para apenas digamos assim, nos chocar. Mas lá no mundo espiritual, sem dúvida, existe uma estatística, né? Dos ganhos, dos erros e dos acertos. Aí, olha a resposta da espiritualidade a respeito do que nós vemos fazendo com a nossa vida, com a nossa presença aqui no globo, com o nosso aprendizado. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mão. Não é? Isso. Então isso é uma advertência muito grave para todos nós, para que a gente abra os olhos e os ouvidos à reflexão mais profunda que o Espiritismo traz. Porque como diz inclusive Bezerra de Menezes numa mensagem, salvo me engano, de 2010, o momento que a gente vive não é mais um momento de poder parar e olhar para trás, não. É um momento de ir adiante, nós não temos mais tempo a perder, né? A gente está literalmente naquele momento, ou vai, não é isso? E isso é bem interessante, né? Porque o que é o desencanto? Ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mãos. Então, a vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitas para a ascensão justa. Olha só, que frase fantástica, né? Se compreendermos que a vida
não precisa ser levada, mesmo na dificuldade, que é uma ruína, e nos desencantar, né? Nós vamos compreender que a vida humana, apesar de transitória, esse momento é transitório, essa vivência, essa personalidade, Maria Lourdes, é transitória. Mas o que eu sou, a essência espiritual, essa sim, é eterna. Então, nesse momento, essa transitoriedade que ele fala, mesmo sendo transitória, é um momento crucial, porque é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessita para a ascensão justa. Eu preciso vivenciar essa persona, essa personalidade, essa vivência, essa encarnação, para que eu encontre e trabalhe o ponto aqui eu preciso, né? Poder sempre olhar o bom e o belo de tudo é a gente poder compreender que a vida vale a pena. E a gente precisa compreender que no momento nós fazemos escolhas. E tem um livro fantástico de Joana de Ângeles, que é Momento de Saúde. É um livro pequeno, mas traz umas lições assim fantásticas. E tem um dos capítulos que é sobre escolha. E ela diz que nós fazemos a escolha do sofrimento ou da felicidade. É uma escolha. Eu posso transformar o momento de dificuldade no momento de aprendizado. De dificuldade em aprendizado, mas eu posso transformar o momento de dificuldade em sofrimento. Não é? Então, não é negar o momento que está difícil, que aquele momento está sendo delicado. Mas fazer o que Emmanuel diz aqui, examinar, né? Analisar. Exatamente. Mas é compreender que aquele momento, veja só, que necessita para a ascensão justa. Tudo que nós estamos vivendo, a família que temos, o local onde moramos, foram escolhas e tudo isso é necessário para ajustar de forma justa aquilo que nós necessitamos. E aí ele ainda diz, nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Olha só. Será que é pouco ganho? Será que vale a pena? Né? É aquela história, gente. A gente tem que parar de viver na ilusão, ou como diz os espíritos, de parar de viver dormindo, né? Como se fôssemos zumbis. A maioria de nós, o que Emmanuel está dizendo aqui, está andando como zumbi, sem saber o porquê, sem saber para onde vai, perdido, agindo na animalidade, agindo nos instintos, sem ponderar, sem refletir, sem saber o porquê está aqui, sem entender a sua essência. Isso é muito importante, porque a gente vê a maioria quando está aqui, tem aquela forte impressão, ou deixa passar ao menos aquela forte impressão, de que é um ser de carne, né? Que tem que fazer de tudo para gozar, para usufruir, enquanto existe a carne, enquanto existe a matéria. E não faz essa reflexão na essência verdadeira do que somos. Confundimos a religião como uma forma de ver e agir numa sociedade. E muitas vezes hipócrita, muitas vezes apenas para mostrar-se, e não como uma forma como ela realmente o é, de fazer despertar a espiritualidade, de fazer na fé, no sentido do latim mesmo, no ipsilíderes da questão, fidelizar, né? Religar, religião, religare, né? A criatura com o seu Criador. Isso faz uma diferença total. Isso nos faz ganhar muito tempo. E olha aí quando a coisa é boa, né? A gente vai resgatando, a gente vai corrigindo, a gente vai aprendendo, a gente vai ganhando, a gente vai conquistando, a gente vai reunindo, se reconciliando e enriquecendo-se.
aquele tesouro que Jesus falou, que a traça não come, né? O ferrugem não leva, enfim, só ganhos verdadeiros e não passageiros ou efêmeros, que quando passa o sentido, quando passa o momento, a sensação só dá ressaca, só dá dor de cabeça e prejuízo, não só à matéria e principalmente ao espírito, à essência, não é? Essa condição de compreender tudo isso, né, que ele diz aqui, a vida que o momento é transitório, mas é uma chama, isso só ocorrerá quando a gente faz essa meditação, quando a gente faz essa análise da importância, né, como Queiroz falou, do momento que nós estamos vivendo. Porque seria muito sem sentido uma vida que a gente vinha, não teria objetivo nenhum, a gente só faria as coisas no automático, trabalharia, comeria, formaria uma família. Mas onde é que estava o aprendizado disso tudo? E para que serviria tudo isso? Serviria? Qual o objetivo? Para que serviria eu ser acometida de uma doença terminal, ou de eu passar por um momento difícil, ou eu ter perdas significativas, ou eu ter conquistas? Eu fico naquela dúvida, para que eu vim ao mundo? Para me danar ou para ser abençoado? Não é assim? Porque quem é que vai saber quando nasce? Se for nesse sentido de observação. Não é? Ou você fica fadado à danação, à condenação, ou à bênção do eleito. Isso sim é injusto. Isso sim não é admitido numa figura de todo o galardão de sentimentos e de posturas e de sentidos, de justiça, de amor, enfim, do que a gente possa pensar e analisar, que seria o todo maior na perfeição, que é Deus. Não é? Certo. E aí Emmanuel retoma a sua fala do início do texto e diz: refletir. Refletir na observação do mestre e apreende-lhes o luminoso sentido. Apreender é diferente, né? Quando eu estou apreendendo algo, eu estou internalizando algo. Retendo mesmo. Né? Então, reflete na observação do mestre e apreende-lhes o luminoso sentido. Ou seja, não olhe de forma superficial. Não adianta você conhecer todos os livros espíritas. Né? Não adianta você ir todas as palestras que tem no seu centro. Se você não apreende o luminoso sentido da mensagem do Cristo. Emmanuel até fala em uma das suas obras, que eu não me lembro agora, que se um indivíduo que conhece o Espiritismo e durante 3 anos, salvo me engano, não mudou nada em sua vida, ele perdeu a reencarnação. Emmanuel só fala forte, isso. Né? Só fala isso. Exato. Então, é porque ele às vezes dá um movimento para ver se a gente acorda. Então, veja só. Andai enquanto tendes luz, disse ele. Aproveitai, aí Emmanuel vai fazer sua avaliação. Aproveitai a dádiva do tempo recebida no trabalho edificante. Ou seja, andai enquanto tendes luz. Andai na terra, fazendo o que é preciso enquanto estás nessa encarnação, estás a caminho. Como disse o mestre, reconcilia-te enquanto estás a caminho. Então, aproveitai a dádiva do tempo recebida no trabalho edificante. É a gente começar a apreender a mensagem do Cristo e refletir o que verdadeiramente eu estou fazendo deste momento da minha vida. Não é do que passou, meu Deus, eu fiz isso. Não adianta. Né? Mas o que eu posso fazer agora? O que é que eu posso aprender dessa mensagem, desse momento da vida, e o que é que eu posso fazer de edificante? É desprender-se do erro, é desprender-se da culpa e, na ponderação do que a doutrina nos dá,
fortalecer na luz do Cristo para buscar o caminho para dar a volta por cima, para fazer diferente. Como ele diz aqui, afastai-vos da condição inferior, né? Adquirindo mais alto entendimento. Fantástico. Então, para que a gente possa ser afastado dos equívocos, da ignorância, dos erros, nós precisamos adquirir o mais alto entendimento. É refletir, ressignificar o nosso momento de vida, né? Dar sentido. Um dos livros mais interessantes que eu li, que conta a história de um médico no campo de concentração, que é Em Busca do Sentido, ele fala justamente isso, diante daquele horror que era o campo de concentração, ele, nos momentos de descanso, ele trazia na sua memória as boas lembranças. E isso fazia com que ele se desligasse daquele sofrimento e se projetasse saindo daquele lugar e refazendo a vida. E isso realmente chegou a acontecer. Mas a necessidade de ressignificar cada dia, onde teria um motivo edificante, ele não se esquivava, ele aproveitava. Se era algo que ele pudesse aprender, ele estava ali. Se era algo que ele precisava ajudar um outro, ele estava ali. Então, é edificar a nossa história, né? Onde estivermos. E aí, como o nosso tempo já está quase chegando, ele continua dizendo: sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marcha, sereis dominados pelas trevas. Isto é, anulareis a vossa oportunidade santa, tornando os impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras de onde emergiste, para vencer novos degraus na sublime montanha da vida, né? Então, veja só, estamos nesse caminho, estamos nessa marcha, estamos nesse desenvolvimento, sabemos da importância da edificação, temos todos os instrumentos de auxílio através dos livros, das palestras, da internet, em tudo que nós precisamos para auxiliar. Os centros espíritas estão cheios de grupos de estudo, ou agora nós temos a educação dos sentimentos. Nós temos o Página Aberta, exatamente. Quarta, o Ponto a Ponto no domingo às 16 horas pelo mesmo canal aqui. Então, quantos instrumentos de auxílio nós temos? E o mais importante, como Emmanuel coloca, não podemos anular essa oportunidade santa. Gente, ele está dizendo para nós que essa nossa vida agora, esse minuto que nós estamos aqui conversando com vocês, é um momento santo. Então, para mim, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Então, o que eu estou lendo aqui, falando para vocês, está ressoando em mim, no meu ser, né? Para que na medida que eu estiver no meu dia a dia, eu possa realmente tornar essa oportunidade santa, né? Deixando que a sombra não chegue, mas que eu esteja sempre meditando no pensamento divino, né? Pois é. E será que a vida está ensinando algo a nós? Charles Chaplin, para que a gente possa concluir, já que o nosso tempo, né, desse maravilhoso conteúdo, dessa maravilhosa reflexão que Emmanuel, a divindade presente, nos faz refletir nesta noite, não é? Chaplin tem um poema lindo sobre a questão da vida. E para terminar, eu concluo a minha fala com esse poema de Chaplin, que eu acho que fecha, Nery, de forma muito contundente, tudo que a gente viu e vivenciou e ouviu e entendeu até agora. Chaplin começa: a vida me ensinou a dizer adeus às pessoas que amo sem tirá-las do meu coração, sorrir às pessoas que não gostam de mim,
para mostrá-las que sou diferente do que elas pensam. Fazer de conta que tudo está bem quando isso não é verdade, para que eu possa acreditar que tudo vai mudar. O otimista, né? Calar-me para ouvir, aprender com meus erros. Afinal, eu posso ser sempre melhor. A lutar contra as injustiças. Sorrir quando o que mais desejo é gritar todas as minhas dores para o mundo. A ser forte quando os que amo estão com problemas. Ser carinhoso com todos que precisam do meu carinho. Ouvir a todos que só precisam desabafar. Amar aos que me machucam ou querem fazer de mim depósito de suas frustrações e desafetos. Perdoar incondicionalmente, pois já precisei deste perdão. Amar incondicionalmente, pois também precisei desse amor. A alegrar a quem precisa, a pedir perdão, a sonhar acordado, a acordar para a realidade sempre que for necessário, a aproveitar cada instante de felicidade, a chorar de saudade, sem vergonha de demonstrar. A vida me ensinou a ter olhos para ver e ouvir estrelas, embora nem sempre consiga entendê-las, a ver o encanto do pôr do sol, a sentir a dor do adeus e do que se acaba, sempre lutando para preservar tudo o que é importante para a felicidade do meu ser, a abrir minhas janelas para o amor, a não temer o futuro. É isso mesmo, a não temer o futuro. A vida me ensinou, meus irmãos, está me ensinando a aproveitar o presente como um presente que da vida recebi e usá-lo, esse presente, como um diamante que eu mesmo tenha que lapidar, lhe dando forma de maneira que eu escolher. Charles Chaplin. Então, meus irmãos, uma feliz noite, uma feliz reflexão e fiquemos com Cristo sempre no coração. Muito obrigado, muita paz a todos. Boa noite a todos, muita paz.